Olá, eu sou o Pedro Ambrósio, eu sou um homem cis, branco, homossexual, biólogo e educador por formação e ecochato por natureza. Há alguns anos eu falei com vocês em um evento TEDx sobre como devemos tirar das crianças a responsabilidade de serem a geração que irá salvar o planeta. Depois desse tempo, eu acho importante vir aqui e conversar sobre então como é nosso papel, enquanto adultos, assumirmos essa responsabilidade nós mesmos, né? Buscar escolhas mais acertadas e que comuniquem diretamente com as causas ambientais que nos atravessam. Isso tem diversas ramificações, e eu espero conseguir clarear alguns caminhos no que diz respeito ao que se configura como possibilidade e até como realidade, considerando a atual organização do mundo e a como estamos acostumados a viver. O TEDx Countdown vem como um canal para elaborações e reflexões sobre os impactos do nosso fazer no mundo. Nosso fazer enquanto humanidade, sociedades e existências. E como bom educador, eu acredito que o convite seja realmente para educar-se. Ninguém consegue defender aquilo que não compreende, ou amar aquilo que não entende. Em tempos de promoção da ignorância, conhecimento é a nossa ferramenta mais eficaz. Vamos mudar de opiniões, vamos ler, vamos saber mais. Nas referências desse vídeo, eu vou deixar indicações de leitura e demais conteúdos que me ajudaram a construir essa talk, e uma delas é o vídeo sobre desenvolvimento sustentável e consumo consciente do canal Tempero Drag. Logo no começo, a Rita Von Hunt nos mostra como essas duas ideias, que parecem estar tão na moda, simplesmente não são reais para o planeta Terra que existe hoje. Com uma rápida pesquisa, a gente pode descobrir a definição de capitalismo como sendo um sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro. Como que um sistema dominante baseado em valores das coisas pode ser sustentável? E como que o consumo pode ser consciente quando é ele a base da economia? Eu acho que um bom ponto de partida para desenvolver esse nosso pensamento é que a gente tenha em mente a enorme desigualdade que existe dentro da ou das sociedades humanas. Essa desigualdade ela é social, financeira, estética, ética, legislativa e dentre vários outros tipos, ela é também uma desigualdade de poder de escolha. E é sobre essa que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Estudos atuais mostram que para evitar a proximidade de uma catástrofe ambiental, a geração atual precisa reduzir em 75% a emissão de gases que alimentam o efeito estufa. Esse mesmo estudo pode ser encontrado em Forget Shorter Showers, um documentário que em português é Esqueça os Banhos Mais Curtos. Ele mostra que se toda a população mudar seus hábitos, quem tem e quem não tem poder de escolha, a redução das emissões desses gases seria menor do que 22%, bem menos da metade do necessário. Isso se dá porque antes o foco era dado ao indivíduo. Né? No mesmo documentário, a gente pode ver que se toda a população norte-americana reduzir sua produção de resíduos a zero, o impacto seria mínimo, uma vez que a maior parte do lixo produzido nesse país vem das indústrias e das enormes corporações. Como eu disse, né, o primeiro documentário sobre mudanças climáticas que causou impacto significativo na sociedade foi lá em 2006, feito por Al Gore. E, em um determinado ponto, ele já colocava na esfera pessoal o peso da revolução que precisava acontecer. Cada um de nós é a causa do aquecimento global, mas cada um de nós pode fazer escolhas para mudar isso. Nós podemos fazer escolhas para que nossas emissões pessoais de carbono cheguem a zero. Fecha aspas. Em 2006, eu era calouro de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Santa Catarina e aquelas palavras do Al Gore ecoaram na minha mente por muito tempo, e foi quando eu comecei a ser esse ecochato, que hoje já não pensa mais como um adolescente que estava entrando na faculdade, mas como alguém cheio de cicatrizes e que constantemente questiona quais bandeiras ecológicas levantar, em como tirar do indivíduo o peso de ser revolucionário, uma vez que é no coletivo que a sociedade muda, mas sem parecer que o indivíduo não é importante. Né? Isso é um paradoxo, e como todo paradoxo, exige reflexão. Estarmos bem com as nossas escolhas e fazê-las conscientemente de forma livre é essencial e fundamental para a manutenção da nossa sanidade,
da leveza e da possibilidade de continuar enxergando beleza no mundo. E como é importante enxergarmos beleza no mundo. Pessoalmente, me faz bem recusar sacolas plásticas, seguir recusando canudos plásticos, mesmo sabendo com dados científicos e comprovados que a poluição dos oceanos é em sua maior parte causada pela violenta, ilegal e aparentemente intocável indústria da pesca. Nesse contexto, o filósofo e sociólogo Herbert Marcuse, lá na década de 50, já sugeria em A Ideologia da Sociedade Industrial que no capitalismo as pessoas se pensem enquanto consumidores e não enquanto cidadãos. A mim, essa afirmação parece muito desesperançosa e até triste. Mas se a gente quiser entender a conformação atual da humanidade, é essa a única porta para uma consciência mais ampla e verdadeira do que nós, enquanto massa, somos submetidos. Entender as diferenças entre consumo e consumismo, meios de produção, capital e dinheiro é um excelente começo para você, adulto, que se importa em entender o sistema no qual está inserido, começar a ampliar essa consciência. E se você acha que não é vítima desse sistema, você é sim. Somos todos, todes, todas. Para isso, tem um canal muito bom chamado Tese 11, da Sabrina Fernandes, que de forma super lúdica ela vai quebrar alguns vícios de pensamento que estão tão disfarçados naquilo que é considerado normal, que muitas vezes a gente nem percebe que está tão dentro da gente. E voltando um pouco ao cerne desse vídeo, eu os convido a pensar se no mundo existem mais pessoas que podem optar por aquela marca sustentável que recicla o plástico do oceano para produzir sapato, ou se tem mais pessoas que vestem o que têm, se ganharem. Há mais pessoas que comem, que podem escolher o que comem, produtos orgânicos e uma dieta menos nociva, ou há mais pessoas que comem o que têm, quando tem e se tiver. O poder de escolha, na verdade, é um luxo que só é possível para quem tem dinheiro. E no nosso país existem cada vez mais pessoas sem dinheiro. Por que então que a gente continua jogando a responsabilidade em cima do indivíduo? É torturante, alimenta ansiedades e anula existências. A luta verde tem um lado bastante anacrônico, que é quando a gente tenta aplicar soluções do passado em problemas do futuro, ou soluções do futuro em problemas do presente, e por aí vai. E é aqui que entra um dos pontos principais dessa conversa, o negacionismo. Apesar de dados do Datafolha dizerem que 85% dos brasileiros aceita que mudanças climáticas são, de fato, um fato, e 78% dessas acreditam que são também causados pela atividade humana, no Brasil, as pessoas responsáveis pela proteção do meio ambiente são as principais divulgadoras de posturas negacionistas e não factuais. Isso é extremamente sério, mas não é uma exclusividade do nosso país. Existem correntes negacionistas e de divulgação de fake news em vários pontos do mundo. Elas ganham força na ignorância. É um projeto sombrio de determinados grupos políticos sustentados por grandes acumuladores de capital que só têm a ganhar com a desinformação do grande público, com a nossa desinformação. Então, se você está assistindo esse vídeo, podemos assumir que você tem acesso a um dispositivo eletrônico, conexão com a internet e curiosidade de aprender alguma coisa. Essas são as ferramentas de mudança às quais o indivíduo tem acesso e principalmente com as quais ele pode ir à luta. Questione, duvide, pergunte, leia. Busque maneiras de verificar os dados que eu trouxe para essa conversa, inclusive. É na inquietude que a gente se fortalece. Sempre que eu trago algum assunto polêmico para os meus alunos, eu digo para eles quase que na mesma hora: esse não é o fim, é o começo. Começamos agora, e se essa conversa te tocou, te atravessou, vai mais fundo, escute outras vozes, leia outras opiniões. A ciência é a base na qual a gente se apoia e a partir daí cria opiniões e entende as possibilidades de escolha. É a partir desse conhecimento iniciado, construído, alimentado, embasado, que a gente pode furar a bolha e enxergar na realidade do outro o que faltou para a nossa própria conclusão. É inserindo o conhecimento na comunidade que a gente vai conseguir chegar a algum lugar enquanto planeta. E eu espero que esse vídeo ajude a pelo menos questionar mais as suas próprias possibilidades e também sirva de ponto de partida para estudos e ampliação de horizontes. O mundo muda o tempo todo e é só com curiosidade, dúvida e informações confiáveis que a gente consegue se enxergar melhor como parte dessa mudança.
Muita gente me pergunta quais são as bandeiras que devem levantar ou quais são as batalhas que devem travar. Eu penso que não existe uma resposta para isso ou uma receita, mas existem primeiros passos. Não dá mais para viver com base em coisas que te falam, você precisa pesquisar, precisa estudar. Te convido a fazer então uma lista sobre o que você quer saber mais. Não precisa ser tudo, né? Muito se fala sobre liberdade de expressão, mas pouco se aprende sobre como expressar a sua liberdade sem generalizar opiniões ou vivências pessoais. No tema do nosso vídeo, eu te convido a explorar conceitos como racismo ambiental, que trata da questão territorial. É causador de injustiças cometidas contra grupos vulneráveis, geralmente durante a realização de políticas públicas ou obras do setor privado. Essas violações de direitos ocorrem tanto no campo quanto no meio urbano, e é um termo que vale a pena se aprofundar. Ou ainda, nesse contexto, sugiro leituras como sobre o capacitismo e como a gente deve evitar a ideia de que pessoas com deficiência precisam ser incluídas. O mundo, as cidades, os espaços é que são deficientes e não recebem de forma igual corpos e corpas diversos. É o mundo que tem deficiências para incluir o que é diferente, o que foge do padrão de normalidade. E o que a ciência ultimamente tem falado sobre, por exemplo, o uso abusivo de agrotóxicos e os fertilizantes, e sobre os eletrônicos, e de onde vem a comida que a gente coloca no prato e o que é realmente que tem ali. Quanto você sabe sobre a causa indígena e como os povos originários tinham uma relação muito mais harmônica com o planeta? A proposta é ousar saber mais, é conversar sobre, é trazer para sua roda e para sua bolha informações verdadeiras e atuais sobre aquilo que te deixa ansioso e que te faz ter vontade de mudança, que por mais clichê que possa parecer, só começa quando a gente sai do lugar de aceitação e passividade e passa a se sentir parte indispensável do maquinário que move o mundo. Com isso, eu agradeço vocês terem me ouvido mais uma vez. Muito obrigado.